Olá, irmãos. Vamos fazer o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 19. O capítulo 19 é o último capítulo da sexta sessão paralela. Ou seja, é a queda daqueles 4 inimigos de Deus. Nós já vimos no capítulo 18 que caiu a Babilônia. Nesse capítulo, nós vamos ver a queda do falso profeta e da besta do mar. E o capítulo começa dizendo que está tendo uma festa no céu. Mas por que está tendo essa festa no céu? Depois dessas coisas, depois de quê? Que coisas são essas? Depois daquilo que nós vimos no capítulo 18, onde o sistema econômico, político, financeiro, o prazer mundano, tudo caiu. Então, no céu está comemorando, porque isso impedia o crescimento da igreja, impedia que muitos apostataram por conta desse sistema. Então, uma festa muito grande no céu. Depois disso, essas coisas, eu ouvi do céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! Aleluia quer dizer louvai a Deus, louvado seja Deus. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então, Deus aqui é glorificado, é exaltado, porquanto verdadeiro e justo são os teus juízos. Os juízos de Deus são justos, são permanentes. Ou seja, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela. Ela que corrompia a terra com a sua prostituição, e também ela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Então, vemos aqui que está tendo uma festa muito grande no céu. E essa festa, ela se está dando por conta da Babilônia. Você vai estar vendo que está tendo uma grande alegria por conta de um sistema que caiu, que prejudicava o povo de Deus. Ou seja, era um dos principais inimigos da igreja. Um dos principais inimigos do povo de Deus. Daí essa grande festa, essa grande comemoração. Enquanto Jesus tem uma noiva, que é a igreja, Satanás tinha uma noiva, que era essa meretriz, era essa prostituta. Mas agora nós vamos ver que os 24 anciãos, que representam toda a igreja, 24 anciãos, que são os 12 tribos, mais os 12 apóstolos, representando toda a igreja. E os 4 seres viventes, que representam toda a criação, mais os anjos, nós vimos isso lá no início do Apocalipse, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Ou seja, é verdade, assim seja, louvado seja Deus. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus. Saiu uma voz do trono, do nosso Deus. Não pode ser o próprio Deus, talvez um anjo, né? Possivelmente um anjo, um querubim. Todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes, todos aqueles que estão na terra, dando glória a Deus, louvando a Deus, né, por tudo isso que está acontecendo. Então eu vi com voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor,
nosso Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Ou seja, nós sabemos que o reino de Deus se iniciou com a primeira vinda de Jesus e será concretizado com a segunda vinda de Jesus. O reino de Deus, nós sabemos que quando Jesus esteve entre nós, o reino de Deus ali já iniciou. Porque quando nós temos Deus dentro de nós, o reino de Deus já iniciou. Ele está entre nós e dentro de cada um de nós. Mas agora, nós vamos ver que esse capítulo, ele vai falar dessa alegria por conta dessa queda da Babilônia, e agora também ele vai falar do casamento de Cristo com a igreja. De Cristo casando com a sua igreja. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. E nós sabemos que alegramos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegados às bodas do Cordeiro. Você é chegado o casamento do noivo com a noiva, e nós, a noiva, somos a igreja, e Cristo o noivo. O interessante é que o casamento daquela época, ele tinha várias etapas, e as bodas aconteciam normalmente durante, às vezes, até 2 semanas, 7 a 14 dias. O primeiro ponto era o noivo ficar noivo. Ficar noivo é uma coisa séria. Não é como nos dias de hoje, que você fica noivo e por algum motivo termina o noivado e não tem nenhum constrangimento. Naquela época não era assim. Primeira coisa era você ficar noivo. E ali já era um compromisso formal, sério. Lembra de José e Maria? Não eram casados, eram noivos. Mas o segundo ponto ali, principal no casamento, na época, era que o noivo, né, ele ia agora trabalhar num dote para o pai da noiva. E ele tinha que trabalhar esse dote para o pai da noiva. E só depois disso é que ele levava a noiva para a casa do noivo e depois ia o casamento. Eram essas etapas basicamente naquela época. Quando nós lemos esse texto agora, porque estão chegando à boda do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Ou seja, ela mesma se enfeitou. Mas aqui, qual é o dote que foi dado aqui? Ou seja, o próprio Jesus, né, ele morreu na cruz, em nosso lugar. O sangue de Jesus é isso que nos dá a condição de dar o dote. O dote é o sangue de Jesus. Por quê? Porque nós somos a noiva de Cristo. E quando você compara, faz uma analogia com esse casamento, nós vamos ver que a própria noiva se ataviou. Ou seja, porque eles vão chegar às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Pois lhe foi dado de vestir de linho resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, vamos ver que todo esse processo que aconteceu, isso se deu por quê? Porque Jesus, ele veio morrer na cruz, derramou seu sangue, e nós só temos, né, esse casamento por conta da morte de Jesus. Ele é o noivo, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Aí ele começa dizendo: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados são todos aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas palavras verdadeiras. Por que essa ceia está acontecendo? Por que essa ceia está acontecendo? Por que essa ceia está acontecendo? Porque Jesus morreu pelo sangue de Jesus. Nós vimos lá em Apocalipse que Satanás, ele ainda tinha acesso ao céu. Só quando Jesus morreu
e ele ressuscitou, e ele subiu aos céus, é que ele foi banido definitivamente do céu. Aqui nós só temos acesso às bodas do Cordeiro, porque Jesus, ele morreu em nosso favor, em nosso lugar, derramando o seu sangue em nosso favor. Nós só temos as bodas do Cordeiro porque aconteceu isso. Esse plano de redenção foi consumado na cruz. Quando ele diz tetelestai, está consumado. São essas palavras verdadeiras. Ou seja, não há mentira, não há nada fora da verdade em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Não há salvação fora de Jesus. E agora dizer, prostei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho. É aqui uma coisa que não dá para entender, que o próprio autor, ele tinha consciência que só devia adorar o próprio Deus, mas prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, só conservo teu. Eu também sou servo. E dos teus irmãos, mantenha o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós sabemos que anjos eram mensageiros de Deus. Nós sabemos que teve situações que Jesus disse que era menor do que anjos, menor do que o Pai. São situações em que Jesus fala com natureza humana. E ele diz que não sabe o dia da sua segunda vinda. Nessa condição de natureza humana, ele é menor do que anjo, menor do que o Pai, e não sabe a sua segunda vinda. Mas agora Jesus, num corpo glorificado, Jesus está agora voltando para encontrar agora com a sua noiva, o casamento. Evidentemente que ele sabe tudo, pelo agora, não há mais nível hierárquico entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm o mesmo nível hierárquico. E agora nós vamos ver a partir do versículo 11, diz, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, nós vimos lá no Apocalipse, que o céu tinha uma janela aberta. E João, ele foi em espírito para ver o altar de Deus. Aqui agora é diferente, porque diz que eu vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse cavaleiro é quem? É Jesus. Jesus está voltando. Quando nós vamos lá para Mateus 24, nós vamos ver a volta de Jesus. Como é que se dá, meus irmãos? Mateus 24, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, e ele enviará os seus anjos com grande clangor. Vamos para o 30. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos nos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso aqui é o arrebatamento que está acontecendo. Então aqui nós estamos vendo que o céu está aberto, então ele está vindo. Ele julga e peleja com justiça. Agora Jesus é juiz. Ele não está vindo mais da primeira vez como ele veio. Ele agora não é mais intercessor, agora é juiz. Os seus olhos são como chamas de fogo, ou seja, a sua onisciência, o seu poder. Na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas.
Tem um nome escrito que ninguém conhece, não o seu nome. A grandiosidade de Deus está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. Ou seja, ele julga o universo, é o Deus encarnado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora, interessante, por que ele está com as vestes, com o manto tinto de sangue? Evidentemente que nós sabemos aqui há simbolismo, como o livro de Apocalipse é todo de simbolismo. Ele diz no 15 aqui, sai da sua boca uma espada afiada, que é o julgamento. Ele está vindo julgar, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Nós vimos que o lagar é onde ele pisa, é como ele estivesse pisando, ali no lugar de ser uva, são aqueles que não se salvaram. E ali surge sangue, esse sangue está sujando a roupa de Jesus. Ele diz aqui, um vestido com manto tinto de sangue. Isso em função do que ele tá pisando, julgando. Isso é feito no lagar. Isso de forma simbólica, que o lagar se faz com uvas para a produção do suco de uva. Mas aqui nós vimos aqui que é uma coisa alegórica, é uma alegoria e um simbolismo. Ele agora vai dizer, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos ver que todos os reis deste mundo caíram. O único rei que ainda hoje reina para todos sempre é o reino de Deus. Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. O reino de Jesus não tem princípio nem fim. Os demais reis se sucumbiram, mas o reino de Jesus é eterno. Agora ele diz, então vinha um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. É que eu entender que lá nas bodas do Cordeiro teve uma ceia. E nessa ceia, quem é que foi convidado? Todos os salvos, a igreja, o corpo de Cristo. Ou seja, todos aqueles, a noiva participou da ceia, das bodas do Cordeiro. Agora nós vamos vendo agora uma outra ceia. Só que essa ceia agora é uma ceia não mais para os que se salvaram, mas para os perdidos. Vamos ver o que ele diz aqui. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis. Olha, essa ceia agora está convidando aves, talvez aves de rapina, para comer carnes de quem? De reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de cavalheiros, de todos, quer livre, quer escravos, tanto de pequeno como grande. Essa ceia aqui é a ceia do juízo. Evidentemente que é um simbolismo. Sendo aqui essas aves de rapina comendo a carne, ou seja, destruindo. É o julgamento. É um juízo final, é o ceia do juízo. E agora ele vai dizer, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra os seus exércitos. Isso aqui é a famosa batalha da Armagedon, onde muitos vão dizer que Jesus, os dispensacionalistas, que dizem que Jesus vai passar 1000 anos na terra, Jesus vem secretamente, depois ele volta para morar 1000 anos na terra, depois dos 1000 anos ele vai ter uma batalha contra os inimigos, guerreando com espada. Isso não tem nada, não tem fundamentação bíblica, irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é com um sopro que ele destruirá o inimigo. Né? Isso aqui é espiritual. Não tem nada a ver de batalha física, tá? Como está em 2 Tessalonicenses.
Mas agora nós vamos ver que esse capítulo, ele fala a questão da queda das duas bestas. No capítulo 18 já caiu Babilônia. Agora no capítulo 19 vai cair a besta do mar e a besta da terra. O anticristo, o último anticristo, Apocalipse e o falso profeta. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Vamos ver que muitos foram seduzidos pela marca da besta, pela sua imagem, e muitos, eles foram condenados a ser jogados no lago de fogo. Mas aqueles que estavam com o nome no livro da vida, esses jamais apostatarão da fé. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, a saber, a segunda morte, que arde com enxofre. Então vamos ver agora que o capítulo 18, tivemos a queda da Babilônia, do sistema prostituído, da meretriz, daquela que fazia a prostituição, dos prazeres mundanos, agora lançado no lago de fogo, a besta do mar e a besta da terra. E agora ele vai dizer, para concluir esse capítulo, os restantes foram mortos com a espada, que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todos se fartaram das suas carnes. Ou seja, os restantes, aqueles que seguiram a besta, aqueles que adoraram a imagem da besta, também todos se fartaram das aves, dessa ceia do juízo. E com isso aqui nós vamos ver que agora só resta agora o único quarteto do mal, o único é Satanás a ser destruído. Porque dos 4, 3 já sucumbiram. E vamos ver isso no capítulo 20, no próximo capítulo. Que Deus nos abençoe sempre.